Abra sua Bíblia comigo, no livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Deus maravilhoso, Pai querido, Pai de amor, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite. Ó Deus, por mais na Tua presença, mais o Teu Espírito Santo neste lugar, sondando, Senhor, os nossos corações. Ó Deus maravilhoso, venha falar conosco. Pai, que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, diretamente do Teu trono, a palavra que está no Teu coração. Revela a nós nessa noite. Tira, Senhor, toda distração, todo impedimento. Ó Pai, apresento a minha vida diante de Ti. Tenha misericórdia, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que não seja eu, mas o Senhor falando com a sua igreja. Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti, e nós já Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu estás neste lugar, em nome de Jesus, amém. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, Rei dos Reis. Aleluia. Gostaria de falar com todos aqui essa noite, o que Deus colocou no meu coração. O título dessa mensagem: lavados na palavra. Aleluia. E tem tudo a ver com o avivamento que Deus tem realizado em nosso meio, que nós tanto temos clamado, e o Senhor já está derramando, já está realizando em nós e através de nossas vidas. Aleluia. E se você não tinha entendido isso ainda, creia e saiba que Deus ele realiza o avivamento, o derramado do Espírito Santo na sua vida, para que você seja um instrumento dele, para que o mesmo aconteça na vida de outras pessoas. E é isso que Deus tem realizado na nossa vida, na nossa igreja. E eu creio, porque o Espírito Santo tem falado dia após dia no meu coração, que é o que Deus vai fazer mais e mais, através de toda a igreja do Brasil e do mundo. Aleluia. Nós temos que entender que nós estamos aqui realmente para fazer a diferença. E a nossa caminhada com Jesus, ela começa na fé, ela começa em ouvir a palavra. Ela começa em receber a semente dentro dos nossos corações. Mas ela continua, porque isso é só o começo. Mas é preciso que ela continue gerando em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra de Tiago, ela fala justamente disso. Veja que nós sabemos que Jesus ele compara a palavra, as boas novas do Evangelho, como uma semente que pode cair em diferentes terrenos. Pode cair em terrenos com pedras, pode cair em terrenos como na beira de um caminho, em terra dura, ou em terreno com muito espinho, ou pode cair numa terra fértil. Aleluia. Eu creio que para muitos de vocês que estão aqui, você está aqui porque a palavra do Senhor Jesus caiu no seu coração como um terreno fértil. Aleluia. E essa semente é a vontade do Pai, que ela venha germinar e venha enraizar
para frutificar na sua vida. Veja que a palavra de Tiago diz no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 21, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Porque a palavra de Deus realmente é como uma semente. E aqui ela tem esse significado justamente como uma semente que precisa germinar para poder crescer, para criar raízes e crescer. E logo em seguida ele começa a trazer uma analogia de como é que funciona a vida de cada um de nós quando aceitamos a palavra, quando ouvimos a palavra e quando a colocamos em prática ou quando não a colocamos em prática. E Tiago ele fala dessa semelhança como quem se olha no espelho e rapidamente se esquece da sua aparência. Assim é quando você olha para a palavra de Deus, Deus fala com você, ou na palavra você lendo, ou através de uma mensagem que você escuta, através da vida de alguém que você conhece, que é usado por Deus para falar algo com você, e aquilo você ignora, vira as costas e sai andando. É como se você estivesse se olhando no espelho e se esquecesse do que você acabou de ver. Porque a palavra de Deus ela tem que vir para nos transformar, para gerar algum efeito na nossa vida. E é isso que Deus está falando com você aqui essa noite. A palavra de Deus ela é também comparada como algo que nos lava. E nós vemos uma semelhança disso no que se encontra lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 17 a 20, onde está falando do tabernáculo, das etapas que o sacerdote tinha que passar até ele poder entrar no Santo dos Santos, até ele poder ir lá ministrar no tabernáculo, na época que o povo de Israel vivia no Egito, vivia no deserto, ou até depois também no templo. E diz a palavra em Êxodo: disse então o Senhor a Moisés: faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a dentro entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. E nós vemos a semelhança, porque essa bacia feita de bronze, ela era feita desse bronze que antes fora dado pelas mulheres, e esses bronzes eram como espelhos. Naquela época não havia vidro, não havia espelho de vidro, e o espelho era um bronze muito polido. Estudiosos dizem que essa bacia também era como esse bronze muito polido. E nós sabemos também muito bem que a água plana, ela também se torna como um espelho d'água. E é esse o efeito da palavra de Deus. E ela também nos lava. Como diz em Efésios 5, 25 a 27. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É o que Deus deseja produzir em você. É o que Deus deseja produzir na igreja inteira. E se a igreja é a união de todos nós, é o que cada um de nós precisa entender, que Deus ele quer gerar. Foi para isso que Jesus morreu. Aleluia. Ele entregou-se a si mesmo para gerar para Ele próprio uma igreja, uma noiva santa, inculpável, sem mancha, sem ruga. E tudo isso vem pelo lavar da palavra de Deus. Aleluia. E Deus ele quer produzir em nós cristãos maduros, verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, e não apenas multidão que ouve falar de Jesus.
Se for para ser multidão, tem que ser multidão de discípulos do Senhor Jesus. Aleluia. Jesus falou: vão e façam discípulos. Não vão e façam multidões, mas discípulo. Você é chamado para ser um discípulo do Senhor, para ser lavado pela palavra de Deus. Aleluia. Para que você possa se livrar de impureza moral e de maldade que prevalece na nossa vida e no mundo em que vivemos. E como não reparar nessa maldade que cada vez se supera, dia após dia, as notícias e o ser humano criado por Deus para amar consegue se superar na maldade. Mas é essa lavagem, aleluia, pela palavra que Deus quer gerar em nós. E com essa semelhança que a própria palavra de Deus fala a respeito dela, como um espelho, é porque a palavra ela tem justamente essa função de revelar para nós mesmos os nossos defeitos, as nossas falhas. Quando nós nos olhamos no espelho, você sabe muito bem, quando você se olha no espelho, você não só vê o que é bom e o que é perfeito em você, mas você vê você mesmo por inteiro, integralmente. O espelho, ele não vai esconder jamais nada de você. Quando você olha para o espelho de manhã, antes de você se arrumar, o espelho vai te falar justamente como você está. Você olha para ele e você vai ver: meu cabelo está bagunçado, minha cara está inchada, ou está amassada, estou com a marca do lençol aqui no rosto, de tanto que eu desmaiei essa noite. O espelho, ele nunca vai querer disfarçar a sua realidade para você mesmo. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Porque essa palavra que nós temos, essa palavra de Deus que você carrega com você, ela tem essa função, essa finalidade de te revelar para você mesmo, para você saber o que tem em você que ainda não está de acordo com a vontade de Deus e com o caráter de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. É essa palavra que Deus nos dá para a gente caminhar com ela. E o Espírito Santo de Deus quer nos alertar aqui nessa noite de duas coisas. Dois perigos que existem na nossa vida a respeito da palavra de Deus, a respeito dessa realidade e da nossa maldade que nós temos, da nossa malícia com respeito à palavra de Deus. Aumenta um pouquinho o retorno para mim aqui, por favor. Em primeiro lugar, o que a própria palavra aqui de Tiago diz, o primeiro perigo é você ver o seu defeito, a sua sujeira, e você ignorar. É o que Tiago está falando. Quando você ouve a palavra, você se torna um ouvinte da palavra, mas você não se torna um praticante da palavra. Isso é um tremendo perigo na sua vida, e é o que Deus quer poupar de você. Porque a palavra ela nos revela, e nós somos chamados para conhecer a palavra. E aqui existem muitas realidades contidas nisso. Uma delas é você vir dia após dia na igreja, domingo a domingo, terça, quarta, cultos e mais cultos, ouvindo a palavra, mas você nunca jamais se preocupar em praticar aquilo que Deus está falando com você. É disso que Tiago está nos alertando a igreja. E também tem aquela outra situação de pessoas que estudam a palavra de Deus, lê a palavra de Deus de capa a capa, conhece tudo, mas não aplica nada, não pratica nada. Ou às vezes escolhe que parte da Bíblia você vai viver para você. Eu me identifico com o livro
de Gálatas, então pronto, a minha vida vai ser Gálatas, eu vou viver Gálatas. Só que a palavra de Deus, ela vai de Gênesis a Apocalipse. E o Senhor Jesus Cristo, que salvou a mim e você, Ele é revelado nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Da mesma maneira, quando você olha para o espelho, você querer usar a Bíblia parcialmente, é como se você estivesse olhando no espelho e apenas focando o seu olhar naquela parte de você que você gosta e você fica satisfeito com aquilo. Ou às vezes você está com uma imensa mancha, sujeira no seu rosto. Você acabou de trabalhar com graxa. Aí você vai se olhar no espelho e você olha assim, porque você sabe que aqui está sujo. Aí você olha, arruma aqui desse lado. Aí você fala, beleza, eu estou limpinho. Aí você sai na rua, você vai ter que falar assim com todo mundo, né? E você usar a palavra de Deus parcialmente é a mesma coisa. É você não encarar completamente o que Deus quer falar com você a seu respeito. É você querer limitar o crescimento dessa semente que foi implantada no seu coração. A palavra de Deus diz, aleluia, João 16:8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, falando do Espírito Santo. É por isso que eu disse que isso tem tudo a ver com o avivamento que nós estamos vivendo. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está sendo derramado na nossa vida, na igreja, no Brasil, para que toda a palavra de Deus seja levada em consideração. E tudo aquilo que está oculto, que está errado no nosso coração, o Espírito Santo de Deus, que já veio sobre nós, vai nos convencer de todo o erro e de todo o pecado. E nós poderemos sim viver uma vida plena, alcançar a plena maturidade no Senhor Jesus. Para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. O segundo perigo é você olhar para o espelho. Você está vendo a totalidade de tudo. Você não tenta só olhar um pedaço. É você olhar tudo. Você enxergar sim todos os defeitos. Mas você ignorar aquilo que está errado na sua vida, no seu coração, na sua aparência. Tem gente que aceita a Jesus, começa a sua caminhada com Ele. Talvez você está há anos já seguindo ao Senhor Jesus, mas você não leu a palavra de Deus inteira até hoje na sua vida. Talvez você já leu o Salmo 91 1000 vezes. O Salmo 23, está até aberto na sua casa a Bíblia, no Salmo 23, no Salmo 91. Amém, é bênção, é a palavra de Deus. Mas não é só isso que Deus tem para você. A palavra de Deus, o lavar da palavra de Deus não se resume em um trecho da palavra de Deus para mim e para você. A palavra de Deus fala, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É toda a escritura de Deus que é útil para a sua vida. Não é só um pequeno trecho. E eu estou sim encorajando você a você querer mergulhar na palavra de Deus e conhecer a plenitude de tudo o que Deus tem para a sua vida. São dois perigos que nós temos que evitar na nossa vida. Primeiro é você conhecer tudo e se focar só em uma coisa.
E o segundo perigo é você nem conhecer, nem querer conhecer tudo, mas se focar naquilo que você conheceu e te agrada e pronto. E você vai ficar com aquilo. É como se você se olhasse no espelho, você vê um certo defeito em você. E você ignora ao invés de aceitar aquilo na sua vida e ver o que você pode fazer para melhorar essa situação. A palavra de Deus, ela tem essa função na sua vida, no seu coração e no seu caráter. Nós temos que mergulhar cada passagem, cada página que nós lemos e ouvimos e aprendemos e o Espírito Santo ministra na nossa vida. É uma palavra de Deus ministrando a nosso respeito. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos mais a respeito de Deus, nós conhecemos mais a respeito do Senhor Jesus. E quando nós lemos a palavra de Deus, tudo isso nos mostra o quanto falta em nós para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que é justamente como um espelho. Você tem que olhar para a palavra de Deus e você vê o tamanho do amor do Deus que você serve. E aí a palavra de Deus começa a te revelar a santidade do Deus que te amou e te salvou. E a palavra não para por aí, porque depois que você vê e você enxerga tudo isso, a própria palavra tem a responsabilidade de te lavar. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. É como aqueles sacerdotes, eles iam, depois do sacrifício, eles vão ali diante dessa bacia, eles podem se ver, mas ao mesmo tempo eles já podem se lavar. Eles lavam as mãos, e se espirrou algum sangue, eles podem lavar o rosto, porque eles conseguem se enxergar. E a palavra de Deus é isso no seu coração, é isso no seu caráter. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela foi feita para nos confrontar. Nosso chamado não é um chamado para vivermos uma vida cômoda no Senhor Jesus. Mas é justamente para nos confrontar, para nos trazer à tona aquilo que está errado em nós, para que possamos ser aperfeiçoados, santificados no Senhor Jesus Cristo. E se você não tem contato com a palavra de Deus, se você não olha no espelho espiritual e não se lava com ela, você não está nessa busca de santidade que o Senhor Jesus fala. Muito mais triste do que uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, é uma pessoa que conhece a Deus e foge dele com medo de ser confrontado. Já viu aquela situação de que você às vezes ou está no trabalho, ou está em casa, e de repente você está organizando alguma coisa. Aí você arruma aquela gaveta, a outra gaveta. Aí você olha para o lado, tem aquele armário. E você sabe que dentro daquele armário está uma bagunça enorme. Ou no seu trabalho, você sabe que no departamento tem aquela situação X que é uma bagunça. Aí você sabe muito bem, não, ali eu não vou nem mexer. Não quero nem olhar para aquilo, não quero nem olhar o que está ali dentro, porque eu sei que ali vai me dar trabalho, aquilo vai tomar tempo, vai doer, vai demandar esforço, e eu não quero aquilo. E você querer limitar aquilo que Deus vai trabalhar na sua vida, é justamente esse tipo de atitude. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus já está falando com gente aqui essa noite. Você sabe que tem um lugar na sua vida
no seu relacionamento com o próprio Deus, que você sabe que você precisa melhorar, mas você evita completamente essa área, porque você tem medo do que pode ser encontrado ali. Você tem medo do que Deus pode falar para você a respeito disso. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas saiba que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz, Ele é um Deus bom, como a palavra de Deus mesmo fala. Eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz, pensamentos de bem, e não pensamentos de lhe causar mal, de lhe causar dano algum. Mas os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos para te dar um futuro. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Para te dar o fim que você espera. E Deus está falando com você aqui, para quebrar na sua vida todo o medo que você tem dessa área que você sabe que Deus está falando. Porque se você tem medo, é porque você ainda tem que conhecer melhor o Deus que você serve. Porque no amor não há medo. O amor, ele afasta todo medo. Quem tem medo de Deus é porque não conhece a Deus. E Deus está falando para você: meu filho, os pensamentos que eu tenho a seu respeito são pensamentos de te dar o futuro que você espera. Então não tenha medo. Não tenha medo de se expor ao espelho espiritual que está nas suas mãos, porque é com isso que eu vou revelar o que está na sua vida te atrapalhando, porque isso vai te fazer bem. Isso aí é que vai produzir em você aquilo que você está buscando tanto. Mas quando você foge, você não deixa Deus trabalhar plenamente na sua vida. E com isso, você não consegue produzir os frutos da melhor maneira possível. Oh, glórias ao nome do Senhor. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. Em 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, que com a face descoberta, não é com a face metade descoberta, totalmente coberta, não, é com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Transformados de glória em glória, a glória de Deus, que é a luz dele, que revela os nossos defeitos, mas é segundo a imagem do soberano Deus, é que nós estamos sendo transformados. Então eu digo para você que essa noite, apresente-se diante de Deus com a face totalmente descoberta, e deixe a glória de Deus, segundo a imagem dele, te transformar de glória em glória, para que você seja semelhante a Cristo. Oh, glórias a Deus. E a palavra de Deus, que foi entregue a mim, entregue a você, ela nos dá também uma responsabilidade, que é o nosso dever próprio. 1 Coríntios 11, 31 e 32 diz: mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que quando Deus te julga, ou quando Ele te disciplina em alguma área da sua vida, é justamente Ele te mostrando o que Ele quer que você deixe Ele transformar na sua vida, para que você não seja condenado com o mundo, ou seja, para te dar o fim que você espera, que é a salvação da sua alma, a salvação eterna, a sua vida eterna. Então aceite com amor essa disciplina do Senhor. E todos nós sabemos que disciplina muitas vezes causa dor. Para você disciplinar uma criança, um filho,
Mesmo que você não bata nessa criança, você precisa fazer alguma coisa como um castigo, uma conversa longa, algo que vai ser penoso, algo que para ela vai surtir algum efeito, porque é disciplina. E a própria palavra de Deus está falando como você evitar esse momento. É você se examinar a si mesmo. Se nós nos examinássemos a nós mesmos, ou seja, se nós passássemos muito tempo na palavra de Deus, pedindo para Deus falar para nós quais são os nossos defeitos, nós estaríamos muito melhor na nossa caminhada com o Senhor Jesus. E você quebraria muito menos a sua cara dia após dia, porque Deus não ia precisar te ficar disciplinando, mas a própria palavra dele ia te revelar como um espelho, e ela vai te lavando, e você vai sendo transformado de glória em glória. É isso que a palavra está falando. Se nós nos exanimássemos, se nós gastássemos tempo examinando a nossa própria vida, o nosso próprio caráter, a gente não precisaria quebrar a cara tanto. Aleluia. Quem quer ser semelhante a Jesus Cristo aí? Levanta sua mão. Glória a Deus. Deixa a palavra revelar para você o que precisa ser transformado. Deixa a palavra te lavar, tirar toda a impureza. Aleluia. Você já tem o Espírito Santo de Deus que te convence de todo o pecado. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios 10, 12 diz: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Ou seja, a palavra de Deus não é para você ficar lendo e falando: nossa, como eu sou bom, isso eu já faço. Olha como eu sou bom, isso eu já agrado o coração de Deus perfeitamente. Mas deixa Deus falar com você, aleluia, os seus defeitos, as suas falhas, e Ele vai te transformando de glória em glória. Não fique se comparando com outras pessoas na palavra de Deus, mas ela é um espelho para você se ver espiritualmente, e você ver: nossa, eu ainda preciso mudar isso para ser mais parecido com o meu Senhor. Eu ainda preciso mudar isso para eu ser verdadeiramente chamado de cristão, que é aquele que segue a Jesus e que imita ao Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus, ele falou: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água, ela está aí para nos lavar. É a palavra de Deus para gerar em nós esse caráter, essa vida espiritual conforme a vontade de Deus, segundo a sua imagem. Oh, glória a Deus. E o Senhor está criando uma igreja, está criando seguidores, está criando discípulos, aleluia, que não tem medo de olhar para a palavra de Deus, que não tem medo de ter o Espírito Santo confrontando você nas suas falhas, porque você sabe que é com amor que Deus faz isso por você. Em nome de Jesus, repreenda o medo de não querer olhar para essas coisas. Aleluia. Veja que a palavra de Deus em João 15, 2, 3, ele compara isso que nós estamos falando com o que Jesus ensinou dele ser a videira e nós estamos enxertados nele. E nesse versículo 3, 2 e 3 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. E ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Oh, glória a Deus. E essa palavra podar
ela também tem o significado de limpar. Quem mexe com isso sabe muito bem, que é como se você estivesse dando uma limpada naquela planta, naquela árvore, para que ela venha dar mais frutos. E é isso que Deus quer produzir em você. Ele quer te limpar, Ele quer te podar, dia após dia, para que você dê mais e mais frutos. Porque nós estamos na videira, e nós temos que ser como ela. Nós estamos em Cristo, e temos que ser como Ele. Aleluia. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Exemplo de caráter. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aceite humildemente a palavra de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer criar em nós, igreja. Ele quer criar em mim e em você um cristão. Aleluia. Que lê a Bíblia de capa a capa. E que fala: Deus, revela os meus defeitos. Revela onde estão as minhas falhas. E vem me lavar. Vem me lavar, lava minha alma, lava meu caráter. Porque eu quero dar mais fruto para a honra e glória do Teu nome. Porque eu quero expandir o Seu reino aqui na terra. Oh, glória a Deus. Porque você não quer se enganar. O engano é uma das coisas que nós veremos mais na nossa vida, nesses últimos dias, que antecedem a volta de Jesus Cristo. Jesus, quando Ele fala dos últimos tempos, Ele fala de falsos profetas, que fariam até milagres, sinais e milagres, para, se possível, enganar a muitos. Porém também, mesmo sem os falsos profetas, existe essa possibilidade de nós mesmos estarmos nos enganando dentro das igrejas, seguindo a Jesus, vindo na igreja dia após dia. E é isso que o Espírito Santo está tratando conosco. Ele quer tirar de nós esse engano de achar que parcialmente a palavra de Deus já produz efeito em você. Esse engano de você conhecer a Bíblia inteira, mas não aplicar, não viver na prática aquilo que Deus está falando com você. Aleluia. Chega do tempo de vivermos no leite, na imaturidade. Glória a Deus. Nós estamos precisando de um exército de discípulos preparados para discipular outras pessoas. Você está aqui, aleluia, para que Deus use a sua vida para produzir em outras pessoas o caráter de Cristo. E para você poder fazer isso, você primeiro tem que alcançar o caráter de Cristo e essa busca na sua vida. Já foi o tempo de termos uma igreja, uma multidão de pessoas imaturas, que você vem semana após semana na igreja, buscando como se fosse um remédio, buscando como se fosse um tanque que você enche de combustível para você ter força para a semana. Não. O que Deus está gerando em você é o caráter semelhante ao de Jesus Cristo. É você, dia após dia na sua casa, no seu relacionamento íntimo com o Pai, você apresentar-se perante Ele com a sua face descoberta e deixar que a glória dEle possa produzir em você, aleluia, o caráter semelhante a Cristo. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para que você conheça a palavra de capa a capa e você pratique a palavra de Deus inteiramente. Aleluia. Entenda a sua importância no reino de Deus. Eu creio, Deus está falando. Nós vamos viver os últimos tempos, nós vamos viver uma última grande colheita de almas para o reino de Deus.
E essas almas que vão chegar diante do Senhor vão precisar de você. Vão precisar de você para trazer uma palavra edificante nessa vida tão carente do amor de Deus. E você vai ser uma ferramenta do Senhor Jesus para dar frutos, a honra e glória ao Senhor Jesus. Entenda isso. Você é chamado por Deus para ser mais do que uma pessoa que frequenta a igreja e senta neste lugar e ouve a palavra e vai embora para sua casa. Mas vão vir pessoas, aleluia, buscando em você uma palavra de Deus. E você que é cheio do Espírito Santo de Deus e cheio da palavra de Deus, você vai edificar a vida do teu irmão que está precisando disso. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Que possamos jamais nos enganar a nós mesmos. Chega desse engano na minha vida e na sua vida. Que possamos praticar a palavra de Deus completamente. Coloque-se de pé no seu lugar.